Nunca imaginei que estaria na porta da casa dos meus pais e ouviria que eu não existia. O vento do outono soprava ao meu redor, espalhando folhas douradas pela varanda onde eu costumava brincar quando criança. A mesma varanda onde meu pai me ensinou a andar de bicicleta, onde minha mãe tirou inúmeras fotos do meu primeiro dia de aula. Agora, os olhos frios do meu pai me encaravam como se eu fosse uma estranha. Emily, sua voz era firme e distante. Nós não temos filha. Por favor, vá embora antes que eu chame a polícia. Atrás dele, meu irmão mais novo, Marcos, estava encostado no batente da porta, com um sorriso presunçoso nos lábios. As chaves do meu antigo quarto pendiam do passador do cinto dele, uma provocação deliberada. Ele sempre teve ciúmes do meu sucesso, do meu relacionamento com nossos pais ou pelo menos do que esse relacionamento costumava ser. Aos 32 anos, construí uma vida que a maioria das pessoas invejaria. Sou banqueira de investimento sênior no Morgan Stanley, tenho uma cobertura em Manhattan e renda suficiente para sustentar confortavelmente minha família. Todo mês, pontualmente, eu enviava dinheiro, $3.000 para a hipoteca dos meus pais, $2.000 para contas e despesas, $1.500 para as prestações do carro e seguro do Marcos. Até paguei pela cirurgia no joelho da minha mãe no ano passado, $45.000 do meu próprio bolso, já que o seguro deles não cobria. Pai, tentei novamente, minha voz firme apesar do tremor nas mãos. O que está acontecendo? Conversamos semana passada sobre o jantar de ação de graças. A mamãe disse que faria um molho especial de cranberry. Ele não vacilou. Não sei com quem você pensa que está falando, mas nós não temos filha. Só nosso filho, Marcos. Agora vá embora ou terei que chamar as autoridades. A porta se fechou com um estrondo. Através do vidro fosco, observei sua silhueta se afastando. Voltando ao que presumi ser um jantar de ação de graças. Passei 3 dias ansiosamente aguardando a ceia. O peru que encomendei daquela fazenda orgânica cara que minha mãe adorava ainda estava no meu carro, provavelmente ainda quente. Meu telefone pesava na mão enquanto eu o pegava. Ao abrir o aplicativo do banco, olhei para as transferências agendadas para a semana seguinte, hipoteca, contas, pagamentos do Marcos. Meu polegar pairou sobre o botão cancelar. Senhora Walker. Uma voz me chamou da calçada. Virei-me e vi a senhora Henderson, nossa vizinha há 20 anos, com um olhar preocupado. Está tudo bem? Ouvi as vozes do rei. Forcei um sorriso. Está tudo bem, senhora Henderson. Apenas um mal-entendido. Mal-entendido? Ela franziu a testa. Mas eu vi seus pais colocando malas no carro esta manhã. Sua mãe me disse que iriam para a nova casa do Lago do Marcos neste dia de ação de graças. Disse que seriam só os 3, umas férias em família. As peças começaram a se encaixar. A nova casa do Lago do Marcos. Aquela que ele supostamente comprou com suas economias do emprego de gerência intermediária numa concessionária de carros local. O mesmo irmão que estava me implorando dinheiro há apenas 2 meses para pagar o aluguel. Abri meus extratos bancários no celular. Lá estavam, uma série de grandes saques da conta conjunta dos meus pais, conta a qual os adicionei no ano passado para facilitar o gerenciamento das despesas. Retiradas que coincidiram perfeitamente com a data da compra da casa do Lago do Marcos. Eles usaram meu dinheiro, o dinheiro que eu dei para pagar a hipoteca e os gastos médicos para comprar uma casa de férias para o meu irmão. E agora fingiam que eu não existia. Meu dedo apertou o botão de cancelar em todas as transferências programadas. Obrigada, senhora Henderson, eu disse calmamente. Você foi muito prestativa. De volta ao meu carro, sentei por um momento, observando o peru esfriar em sua embalagem sofisticada no banco do passageiro. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Nem se dê ao trabalho de tentar cancelar nada. Mamãe e papai já sacaram o dinheiro do mês que vem. Aproveite seu dia de ação de graça solitário, irmã. Ah, e espera. Você não é mais minha irmã. Liguei o motor, mas em vez de voltar para minha cobertura vazia, dirigi até o meu escritório. O prédio do Morgan Stanley estava silencioso na noite de ação de graças, apenas alguns seguranças e a equipe de manutenção de plantão. No meu escritório, abri os registros financeiros dos meus pais, todas as contas às quais eu tinha acesso, todas as transações que gerenciei com cuidado ao longo dos anos. O que descobri fez meu sangue gelar. A casa no lago não era a única coisa.
Havia compras de joias, parcelas de carros de luxo, refeições em restaurantes caríssimos, tudo pago com o dinheiro que eu enviava para cobrir as necessidades básicas deles. Enquanto eu vivia modestamente, economizando o que podia para ajudá-los, eles viviam no luxo, e riam de mim pelas costas. Mas isso nem era o pior. Escondidas no histórico de transações estavam evidências de algo muito mais grave: transferências regulares para contas no exterior, transações eletrônicas suspeitas, e o que parecia ser um esquema de lavagem de dinheiro habilmente disfarçado. Meu treinamento profissional entrou em ação. Aquilo não era apenas consumo irresponsável, era crime. Minhas mãos tremiam enquanto recolhia os documentos. Como banqueira licenciada, eu tinha a obrigação legal de denunciar atividades financeiras suspeitas, mesmo quando envolviam a minha própria família, especialmente quando envolviam a minha própria família. Peguei o telefone do escritório e disquei um número que esperava nunca precisar usar. Aqui Emily Walker, banqueira sênior de investimentos do Morgan Stanley. Preciso reportar uma possível fraude financeira e lavagem de dinheiro. Minha voz estava surpreendentemente calma. E sim, tenho toda a documentação. A voz do outro lado da linha era profissional e eficiente. Anotaram minhas informações e pediram detalhes iniciais. Respondi a tudo com clareza e sinceridade, inclusive sobre meu relacionamento com os envolvidos. Quando desliguei o telefone, meu celular vibrou novamente. Um grupo de bate-papo familiar que eu nem sabia que existia. Capturas de tela mostravam todos eles reunidos na casa do lago, em volta da mesa de ação de graças. O molho especial de cranberry da mamãe claramente visível. A legenda dizia: jantar em família perfeito. Só nós, sem estranhos. Recostei-me na cadeira, olhando o horizonte de Nova York enquanto a escuridão caía. Eles achavam que tinham me ferido, achavam que tinham vencido. Não faziam ideia do que estava por vir. Abri meu laptop e comecei a escrever e-mails, um para meu advogado, outro para um contador forense de confiança, e mais um para um corretor de imóveis. Era a hora de vender minha cobertura. Não precisaria mais de um lugar tão caro. Não agora que eu não tinha mais família para sustentar. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Emily, aqui é a senhora Henderson. Só queria que você soubesse que tenho câmeras de segurança na minha varanda. Elas gravaram seus pais e o Marcos rindo depois que você foi embora. Eles estavam se gabando de como finalmente se livraram da fonte de renda. Eu gravei tudo. Se você precisar, é seu. Sorri pela primeira vez desde que cheguei àquela porta. Respondi. Acho que vou precisar de tudo que você tiver. Amanhã seria um novo dia. E enquanto eles aproveitavam a casa do lago comprada com o meu dinheiro e seu jantar de ação de graças perfeito, eu estaria iniciando algo que os faria lembrar exatamente quem eu sou. Sua filha, sua irmã e, mais importante, o pior pesadelo deles. A semana seguinte ao dia de ação de graças passou como um turbilhão. Minha cobertura, anunciada por um preço competitivo, foi vendida em apenas 3 dias. Mudei-me para um apartamento modesto, porém confortável, no Brooklyn, canalizando a diferença para o meu fundo de guerra. Cada centavo economizado seria usado para garantir que a justiça fosse feita. As imagens das câmeras de segurança da senhora Henderson foram inestimáveis. O áudio, cristalino, capturou toda a conversa deles na varanda depois que eu fui embora. Você viu a cara dela? Marcos riu, balançando as chaves do meu antigo quarto. A senhorita Wall Street finalmente foi colocada no lugar dela. Ela vai voltar rastejando. A voz da minha mãe estava carregada de desprezo. Ela sempre faz isso, tentando comprar nosso amor. Mas conseguimos o que precisávamos. A casa do lago agora é nossa. E tudo graças à ideia inteligente do meu filho sobre aquelas contas no exterior, acrescentou meu pai com orgulho. Ela nunca vai descobrir para onde foi o resto. Toquei a gravação para meu contador forense, James Morrison, no escritório dele no centro da cidade. Sua expressão ficou sombria enquanto ouvia. Eles nos deram tudo o que precisávamos, disse ele, pausando a reprodução. Admissão de intenção. Reconhecimento das contas offshore. Emily, isso não é mais apenas uma traição familiar. Isso é fraude grave. Assenti e deslizei uma pilha de documentos financeiros sobre sua mesa.
Aqui está tudo o que consegui reunir até agora. Extratos bancários, registros de transferências, escrituras de propriedade. Preciso saber até onde isso vai. James passou horas examinando os papéis, a carranca se aprofundando a cada página. Por fim, ele levantou os olhos e tirou os óculos. Seu irmão não está usando esse dinheiro só para compras de luxo, disse com seriedade. Esses padrões indicam que ele está operando um esquema de lavagem de dinheiro através da concessionária de carros. As contas dos seus pais estão sendo usadas como uma câmara de compensação. O dinheiro que você envia a eles está sendo usado para legitimar fundos ilegais. Meu estômago se revirou. De quanto estamos falando, com base nessas transações? Perguntei. Ele circulou vários números com uma caneta vermelha. Pelo menos 2,5 milhões de dólares movimentados nas contas dele só no último ano. A Casa do Lago foi só a ponta do iceberg. Pensei em todas as vezes que Marcos me ligou, implorando por uma ajudinha para pagar as contas. Como minha mãe chorava, falando das despesas médicas crescentes. Toda a manipulação emocional, cuidadosamente calculada para manter o esquema funcionando. Qual é o nosso próximo passo? Perguntei. Já registramos a denúncia de atividade suspeita, respondeu James. Mas se quisermos garantir que eles não vão esconder ou destruir nada, precisamos agir rápido. Eles vão começar a sumir com as evidências assim que perceberem que estão sendo investigados. Peguei meu celular e mostrei a ele a última mensagem de Marcos. Obrigada por cancelar as transferências, irmã. Mamãe está chorando por não conseguir pagar os remédios dela. Espero que esteja feliz por ser tão insensível. Eles ainda estão tentando me manipular, disse. Eles não sabem que eu já sei de toda a fraude. James se inclinou à frente. Essa é a nossa vantagem. Mas Emily, você precisa estar preparada. Quando isso acontecer, as coisas vão ficar feias. Casos de fraude familiar geralmente ficam, disse James. Pensei nos olhos frios do meu pai enquanto ele negava minha existência. Na voz calculista da minha mãe, planejando minha humilhação. Na satisfação presunçosa de Marcos por finalmente ter vencido. Já está feio, respondi. Vamos ser honestos. Na manhã seguinte, me encontrei com Sarah Schema, minha advogada. O escritório dela, com vista para o Central Park, refletia o sucesso que teve lidando com casos complexos de crimes financeiros. A boa notícia, disse ela, revisando as evidências, é que você documentou tudo de forma meticulosa. A má notícia é que seu nome aparece em algumas dessas contas. Precisamos estabelecer claramente sua inocência. Tenho e-mails, respondi, pegando meu celular. Todas as vezes que eles pediram dinheiro, alegando necessidades específicas, contas médicas, hipoteca, luz, água, posso provar que fui enganada sobre o destino dos fundos. Sarah assentiu, aprovando. Ótimo. Também vamos precisar de testemunhas de caráter. Pessoas que possam confirmar sua integridade e declarar que você não tinha conhecimento das atividades criminosas. A senhora Henderson já concordou em testemunhar sobre o que aconteceu no dia de ação de graças, falei. E meus colegas do Morgan Stanley podem falar sobre minha ética profissional. Perfeito, disse ela, anotando. Agora, sobre a concessionária do seu irmão. Nossa investigação sugere que é o centro da operação de lavagem de dinheiro. Você sabe algo sobre os parceiros comerciais dele? Hesitei. Havia um nome que eu ouvirá repetidamente, Vincent Ross. Marcos o mencionava durante jantares de família. Dizia que era um investidor silencioso na concessionária. Sarah levantou os olhos de repente. Vincent Ross? Emily, ele é uma figura conhecida no crime organizado. Se seu irmão está trabalhando com ele, ela deixou a frase no ar. As implicações me atingiram como um soco. Meu irmão não tinha apenas me traído. Ele envolveu nossos pais em algo potencialmente perigoso. O que fazemos? Perguntei. Vamos levar isso ao FBI, disse Sarah com firmeza. Hoje? Suas evidências podem ser cruciais em uma investigação maior. Naquela noite, passei 4 horas com agentes do FBI, revisando cada detalhe. Eles estavam particularmente interessados na gravação da senhora Henderson e no padrão de transferências para o exterior. Você fez a coisa certa, senhorita Walker, disse o agente Torres.
Mas daqui em diante, precisa ter extremo cuidado. Não entre em contato com sua família. Não responda às mensagens. Deixe isso conosco. Sozinha no meu novo apartamento naquela noite, recebi mais uma mensagem no grupo de chat da família. Uma foto da minha mãe, meu pai e Marcos em um restaurante caro. A legenda dizia: jantar em família no Venenzos. Alguns de nós merecem o melhor. A ironia de eles estarem jantando em um restaurante que pertencia a Vincent Rossi não passou despercebida. Encaminhei a imagem para o agente Torres e bloqueei o número. Deixei que pensassem que eu estava ferida, abalada demais pela rejeição para reagir. Que aproveitassem seus ganhos ilícitos e a falsa sensação de superioridade. A investigação avançava. O mundo deles logo desmoronaria. Meu telefone tocou. Era a senhora Henderson novamente. Emily, querida, seu irmão esteve aqui perguntando pelo seu novo endereço. Ele parecia irritado. Disse algo sobre te ensinar uma lição sobre lealdade. Agradeci pelo aviso e liguei imediatamente para o agente Torres. Dentro de uma hora, uma equipe de proteção foi designada para mim. Já vimos isso antes, explicou o agente. Quando fraudadores percebem que estão prestes a perder tudo, às vezes atacam quem acham ser o culpado. Deitada na cama naquela noite, olhei as fotos de família que ainda tinha no celular. Festas de aniversário, formaturas, feriados, anos de memórias que agora pareciam mentiras elaboradas. Passei por elas uma última vez e então apertei excluir tudo. O passado se foi. Eu precisava focar no futuro e garantir que a justiça fosse feita. Uma nova mensagem apareceu no celular. Era de James. Descobri algo grande nas contas offshore. Reunião amanhã, 9 horas. Isso pode ser a prova definitiva de que precisamos. Programei meu alarme, sabendo que, no dia seguinte, eu estaria um passo mais perto de expor ao mundo quem eles realmente eram. Eles escolheram me apagar da família. Agora, eu mostraria ao mundo quem eu realmente sou. Em breve, eles entenderiam exatamente o que isso significava. O escritório de James estava estranhamente silencioso quando cheguei na manhã seguinte. O contador forense estava sentado atrás de sua mesa, com 3 monitores exibindo diagramas financeiros complexos e fluxos de transações. Sua expressão dizia tudo isso era maior do que imaginávamos. É melhor você se sentar para isso, Emily, disse ele, virando um dos monitores na minha direção. Lembra daquelas contas no exterior? Elas não serviam apenas para esconder dinheiro. Seu irmão estava por trás de um esquema sofisticado de exportação de veículos. Na tela, uma rede intrincada de transações se desenhava, todas ligadas a negócios que, à primeira vista, pareciam legítimos. No centro de tudo, a concessionária de Marcos. Eles compravam carros de luxo aqui, explicou James, usando dinheiro lavado. Depois, enviavam os veículos para o exterior com valores inflacionados e alegavam danos para acionar o seguro. As contas dos seus pais eram usadas para receber esses pagamentos. Olhei, atônita, para os números na tela. Quanto? Estimativa conservadora? 15 milhões de dólares, respondeu James. Nos últimos 2 anos. Ele me entregou um pendrive. Está tudo documentado aqui. Mas, Emily, tem mais. Algo pessoal. James abriu outro arquivo. Um contrato de fideicomisso que eu nunca tinha visto. A herança da sua avó, disse-lhe com suavidade. Aquela que seus pais disseram que havia sido deixada para Marcos, por desejo dela, era para você. Toda ela. Eles falsificaram documentos para redirecionar os fundos. Minhas mãos começaram a tremer. Vovó Ellen faleceu há 3 anos. Eu aceitei a explicação da minha mãe que a vovó havia deixado tudo para Marcos porque ele precisava mais. A herança era grande, quase 2 milhões de dólares, sussurrei. Eles me mostraram o testamento dela. Eu vi com meus próprios olhos. Você viu uma falsificação, disse James, sério. Encontramos o original nos arquivos criptografados do armazenamento em nuvem do seu pai, junto com uma carta da sua avó explicando por que ela te escolheu como herdeira. Meu celular vibrou. Era a agente Torres. Atendi no viva voz. Senhorita Walker, ela anunciou, vamos agir hoje. As provas são contundentes,
e temos fortes indícios de que eles estão planejando deixar o país. Precisamos que você fique longe de qualquer lugar onde eles possam estar. Como se estivesse em quarentena. Quase ao mesmo tempo, meu telefone do trabalho acendeu com uma mensagem da recepção do prédio. Senhora Walker, seu irmão Marcos está aqui exigindo vê-la. Devemos deixá-lo subir? Não. Respondi com firmeza. E liguem imediatamente para este número se ele voltar. Enviei o contato da agente Torres. Passei as horas seguintes no escritório de James, acompanhando a operação se desenrolar por meio de atualizações da equipe do FBI. Eles agiram simultaneamente em vários locais: a concessionária, a casa dos meus pais, a casa do lago e outras 3 propriedades das quais eu sequer tinha conhecimento. Às 14h47, meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Empresário do setor automotivo e associados presos em operação do FBI. Fraude internacional é investigada. Minutos depois, começaram a chegar as mensagens. Mãe, o que você fez? Como pôde trair sua família desse jeito? Pai, você vai se arrepender. Ninguém mais vai confiar em você. Marcos, vou te destruir por isso, mana. Se cuida. Encaminhei cada ameaça à agente Torres, sem responder nenhuma delas. E então, uma mensagem diferente apareceu. Era da senhora Henderson. E vinha com um vídeo em anexo. Achei que você deveria ver isso. Eles tentaram invadir seu antigo quarto antes da chegada do FBI. Procuravam algo no assoalho. O vídeo mostrava meus pais e Marcos arrancando freneticamente o piso do meu quarto de infância, cada vez mais desesperados por não encontrarem o que procuravam. Pausei o vídeo. Sorri, lembrando do compartimento secreto dentro do meu armário onde, na adolescência, eu escondia meus documentos importantes. O mesmo lugar onde, coincidentemente, escondi um gravador na última vez em que estive lá. Logo depois que eles começaram a agir de forma estranha em relação à casa do lago. Abri o celular e digitei uma mensagem para a agente Torres. Painel oculto, canto direito do armário. Pode haver algo útil ali. 1 hora depois, ela retornou a ligação. Encontramos as gravações. Eles falam sobre tudo. A fraude, o roubo da herança, até os planos de te incriminar se fossem pegos. Isso é o último prego no caixão deles. Caminhei até a janela do meu escritório, observando o pôr do sol sobre Brooklyn. No reflexo do vidro, mal reconheci quem me olhava de volta. A filha dedicada, que sustentava a família sem questionar, já não existia mais. No lugar dela, estava alguém mais forte. Alguém que se recusava a ser vítima. O telefone do escritório tocou. Era da recepção. Senhora Walker, a senhora Patrícia Walker está aqui. Ela está chorando, diz que precisa falar com a filha. Pensei em todas as lágrimas que minha mãe derramou ao longo dos anos. Cada uma cuidadosamente calculada para me manipular. Não tenho mãe, respondi, ecoando as palavras do meu pai naquele dia de ação de graças. Por favor, acompanhem-na até a saída. Mais tarde naquela noite, Sarah me ligou com atualizações. O FBI havia congelado todas as contas da minha família. A casa do lago, assim como outras propriedades, estava sendo apreendida. Marcos enfrentava múltiplas acusações federais. Meus pais, provavelmente, seriam indiciados como co-conspiradores. Estão tentando fazer um acordo, disse Sarah. Querem entregar Vincent Rossi em troca de clemência. Soltei uma risada sem humor. Deixe-me adivinhar, esperam que eu fale a favor deles? Que diga aos promotores o quão maravilhosos sempre foram como pais. Dessa vez, a voz de Sarah carregava um certo tom de satisfação. Eles estão aprendendo da pior forma que perder uma filha tem consequências. Não se pode reivindicar lealdade familiar de alguém que você renegou. Quando a noite caiu, sentei-me no meu novo apartamento, cercada por caixas ainda fechadas. Pela primeira vez em dias, meu telefone estava silencioso. Nenhuma ameaça. Nenhuma súplica. Apenas paz. No silêncio, abri a carta da minha avó, aquela que haviam escondido de mim por 3 anos. Minha querida Emily, começava. Estou deixando tudo para você porque você tem o que falta ao seu irmão, integridade.
Use-a com sabedoria. E nunca deixe ninguém, nem mesmo sua família, te fazer duvidar do seu valor. Principalmente a família. Dobrei a carta com cuidado, pensando naquele dia de ação de graças, apenas 2 semanas atrás. Eles pensaram que estavam me punindo ao fechar aquela porta. Mas, na verdade, me libertaram para abrir outra, uma que levava à verdade, à justiça e, finalmente, à paz. Meu celular vibrou uma última vez. Uma mensagem da agente Torres. Achei que você gostaria de saber. Vincent Rossi acabou de entregar seu irmão. Acabou. Sorri, olhando para as luzes da cidade. Não tinha acabado. Estava apenas começando. Dessa vez, eu é que estava escrevendo a história. 6 meses depois daquele fatídico dia de ação de graças, eu me sentei em um tribunal federal, observando minha família ser sentenciada à prisão perpétua. Marcos, algemado e vestindo um macacão laranja, evitava meu olhar. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço, tentando parecer a mãe arrasada. Meu pai, mesmo agora, mantinha o olhar fixo à frente, o rosto, uma máscara de pedra. As acusações eram extensas: lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, fraude de seguros, falsificação e conspiração. As provas eram avassaladoras, graças à meticulosa organização dos registros deles e à própria arrogância. Nunca imaginaram que a filha, aquela que sustentava tudo, se voltaria contra eles. Diante da falta de cooperação dos réus e da gravidade dos crimes, o juiz foi direto. Estou impondo as penas máximas permitidas pelo acordo de confissão de culpa. Marcos Walker, 15 anos. Robert e Patricia Walker, 8 anos cada. Não senti nada enquanto os vi sendo levados. Nenhuma satisfação. Nenhuma tristeza. Apenas uma silenciosa sensação de encerramento. Do lado de fora do tribunal, os repórteres esperavam com câmeras e microfones em punho. Senhora Walker, como é mandar sua própria família para a prisão? Olhei diretamente para a lente. Eles fizeram essa escolha no dia de ação de graças, quando disseram que não tinham filha. Eu apenas mostrei a eles o que isso realmente significava. Naquela noite, jantei com a senhora Henderson, que havia voado até Nova York para depor. Sentamos no meu novo apartamento com jardim no Brooklyn, compartilhando uma garrafa de vinho. A casa foi vendida ontem, ela me contou. Um casal jovem, com 2 filhos. Estão planejando transformar seu antigo quarto em um quarto de bebê. Sorri, pensando naquele quarto de infância com seus compartimentos secretos e tantos segredos enterrados. Ótimo! Aquela casa merece novas memórias. Memórias honestas. E você, querida? O que vem agora? Mostrei a ela a carta que havia recebido naquela manhã. O Morgan Stanley estava me promovendo a diretora executiva de um novo escritório em Londres. Um novo começo, um oceano inteiro longe das sombras do meu passado. Londres. Oh, Emily, disse a senhora Henderson, apertando minha mão. Sua avó estaria tão orgulhosa. Mais tarde naquela noite, visitei o túmulo da vovó pela primeira vez desde que descobri a verdade. Levei rosas brancas, suas favoritas, e as depositei sobre a lápide. Você estava certa, vovó, sussurrei. Sobre tudo. Só queria ter sabido antes. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da agente Torres. O FBI havia encontrado a última conta oculta dos meus pais. Lá dentro, estavam e-mails discutindo planos para me incriminar por todo o esquema, caso fossem pegos. Eles estavam preparando minha queda mesmo enquanto depositavam meus cheques de pensão. Mas me subestimaram. Me criaram para ser forte, independente, bem-sucedida, e depois se ressentiram por eu ter me tornado exatamente isso. O plano perfeito deles desmoronou espetacularmente. Na manhã seguinte, enquanto arrumava as malas para Londres, recebi uma última carta. Era da prisão. A letra trêmula, mas inconfundível, da minha mãe. Emily. Desculpe. Sabemos que é tarde demais, mas pedimos desculpas. Se pudéssemos voltar atrás. Com amor. Mamãe. Deixei a carta cair direto no triturador, sem terminar de ler. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Meu novo apartamento tinha vista para o Tâmisa.
Na minha primeira manhã em Londres, fiquei na sacada observando o sol nascer. Senti-me mais leve do que em muitos anos. Meu telefone tocou. Era o James, com uma última atualização. O tribunal aprovou a restituição da herança da sua avó, com juros. Os fundos devem ser liberados na próxima semana. E mais uma coisa, Emily. Encontraram outra informação nos e-mails. Seu irmão tinha planos de expandir o esquema, usando suas credenciais bancárias, se você não tivesse agido quando agiu. Às vezes, a melhor família nenhuma respondi, observando os barcos navegarem pelo rio. Um ano depois daquele dia de ação de graças, organizei meu próprio jantar de feriado. À mesa estavam as pessoas que me ajudaram a passar pelo período mais sombrio da minha vida. Senhora Henderson, James, Sarah e até o agente Torres. Nenhum deles era da minha família de sangue. Mas todos eles eram mais família do que a minha jamais foi. A família que a gente escolhe, brindei, erguendo meu copo. E há portas que se fecham, para abrir portas melhores. Enquanto desfrutávamos da refeição, meu celular acendeu com um alerta de notícias. Vincent Rossi se declara culpado. Caso de fraude da concessionária para encerrado. O último capítulo da minha antiga vida estava terminando. Mas eu não olhava mais para trás. Minha nova vida estava à minha frente, construída sobre a verdade, a força e a certeza de que, às vezes, o maior presente que a família pode te dar é mostrar quem ela realmente é. Perdi uma família falsa. E me encontrei.